Olá pessoal, professor Domiciano Corrêa novamente, para trabalhar com você o tema 2 do nosso módulo 4, fenômenos ópticos. Então, quando a luz ela se propaga pelo espaço, ela pode interagir com vários meios e objetos, podendo ocorrer assim diversos fenômenos. Nesse tópico você poderá estudar alguns deles, tá bom? O primeiro que nós vamos mencionar aqui é a reflexão da luz. Então, a reflexão da luz é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, ele retorna ao seu meio de origem. As leis da reflexão é outro tema bastante interessante que você não pode deixar de estudar. Então, a primeira lei da reflexão estabelece que o feixe de luz incidente, a reta normal e o feixe de luz refletido, eles pertencem a um mesmo plano, tá bom? Já a segunda lei fala para mim e para você que, assim, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Nós podemos observar pela imagem aqui, ó. Então, tudo isso aqui está pertencendo ao mesmo plano, certo? Está no mesmo plano aqui. Então, é a primeira lei. Então, o raio incidiu aqui com relação à reta normal, que é perpendicular ao quê? A superfície de incidência. Então, o raio incidente, ele tem o ângulo I, um ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência terá o quê? O mesmo ângulo de reflexão aqui, ó. Então, o raio chegou aqui, formou um ângulo aqui de incidência. Ao ser refletido, ele vai ter um ângulo de reflexão igual ao de incidência. Por isso, eu coloquei para você aqui, ó, que I é igual a R. Ok? Reflexão regular e difusa. Então, a reflexão da luz, ela pode ser regular quando mantém o formato do feixe incidente ou difusa quando espalha a luz em várias direções. A difusão da luz é muito importante no processo da visão, tá? Pois possibilita que um objeto seja visto de lugares diferentes. Então, a reflexão regular, é uma superfície, geralmente acontece na superfície lisa. Então, se você tem uma superfície lisa, por exemplo, o espelho, que você consegue ver a imagem perfeita, nítida, é o quê? Uma reflexão regular. Se você tem o fundo de uma panela de alumínio que foi um pouco polido ali, não há totalmente a reflexão da sua imagem, fica difusa, tá? Então, a superfície lá não é completamente lisa. Os espelhos são chamados de espelhos as superfícies lisas ou polidas nas quais ocorre a reflexão regular da luz, proporcionando a formação de imagens nítidas. Espelhos planos. Os espelhos planos, eles produzem imagens nítidas e do mesmo tamanho do objeto que está à sua frente. Então, quando você está diante de um espelho plano, você vê a sua imagem do mesmo tamanho que o real, tá bom? Então, a imagem que vai ser formada no espelho plano, ela é o quê? Virtual, como se estivesse atrás do espelho, dá aquela impressão de que há alguém atrás do espelho. Quando você se posiciona à frente do espelho, você vê a sua imagem atrás do espelho. Por isso, uma imagem virtual. Já os espelhos esféricos, outro tema bastante importante que você encontra espelhos esféricos em diversos locais. Um deles um exemplo é o retrovisor dos automóveis, tá? Ou dentro de ônibus de transporte público, geralmente há espelho esférico lá, tá? Para melhorar a visão do motorista em relação aos passageiros. Então, os espelhos esféricos são instrumentos de larga aplicação nos mais diversos sistemas que constituem o cotidiano. Faróis e retrovisores nos meios de transporte, espelhos de dentistas e esteticistas, nos telescópios e assim vai. São exemplos de instrumentos que utilizam a reflexão da luz em superfícies esféricas. Eles podem ser côncavos, tá? Ou convexo. Aqui eu trouxe uma ideia, ou a imagem de um espelho convexo.
para você diferenciar de uma forma bem simples, a superfície espelhada é essa aqui, ó, convexo, tá? Então, a superfície espelhada é aquela da calota esférica, não é a parte interna. Se eu imaginasse como um círculo aqui, a parte externa é a refletora. Então, eu tenho um espelho convexo, ok? Já o espelho côncavo, né, o feixe de luz refletida, ele vai convergir em um único ponto, como mostra a imagem aqui. Então, toda luz que chega vai passar sempre por um ponto coincidente, tá? E a parte refletora já é a parte interna. Então, se a parte refletora é a externa, convexo. Se é a parte interna, côncavo, tá? Agora eu quero que você pense um pouquinho. Tire a sua caneta aí da bolsinha, né, do seu estojo e vai escrevendo em um papel os nomes dos espelhos que você tem aqui. Você identifique o tipo de espelho utilizado para produzir cada imagem mostrada a seguir. Justifique, você pode estar justificando a sua resposta. Nessa primeira imagem aqui, nós temos um espelho que côncavo ou convexo. Nós temos um espelho côncavo, tá? E nessa parte aqui, um espelho convexo. Perceba que ele tem as laterais, as bordas aqui abauladas, mais abertas. Então, é um espelho convexo. Formou uma imagem do mesmo tamanho. Então, nós temos um espelho plano. E aqui nós temos um espelho côncavo e também um espelho côncavo, tá bom? Olha a parte refletora, né? A parte interna. Anotou tudo? Você pode estar voltando, tá? E estudando um pouco mais sobre espelhos no seu material didático, tá bom? Refração. A refração da luz, né, de uma forma diferente da reflexão, a refração já é a passagem da luz de um meio de propagação para outro, tá? Com propriedades físicas distintas. Em geral, ela vem acompanhada de uma mudança na direção e na velocidade de propagação. Perceba que se eu tenho um raio incidente aqui, e essa é a superfície de separação do meio água e meio ar, essa superfície incidiu um raio, tá? Esse raio mudou de direção, ele passou a se propagar dentro do quê? Dentro do meio água. Houve uma mudança de direção. Parte desse raio incidente ele vai ser refletido, tá? E parte vai ser o quê? Refratado, ou seja, vai mudar de estado de propagação, de lado de propagação, tá bom? Então, refração é o quê? A passagem da luz de um meio para outro. Índice de refração é o comportamento, né, da luz em determinado meio, tá? Ou seja, a facilidade com que a luz tem de propagar em meios distintos. Então, a capacidade de um meio deixar a luz passar é medida por uma grandeza chamada índice de refração absoluto, representado pelo N. Então, o índice de refração, ele é determinado por quem? Pela minha velocidade da luz e a velocidade de propagação do meio. Eu trouxe para você aqui o comportamento, né, da luz em relação ao quê? Ao índice de refração. Então, nós temos que o ar, a velocidade da luz no ar é 300 mil quilômetros por segundo. Já na água, a luz ela se propaga com velocidade de 225 mil quilômetros por segundo. No vidro, 200 mil. No diamante, 124 mil quilômetros por segundo. Perceba, então, que para cada um desses meios de propagação, ar, o índice de refração é 1, água, 1,33, vidro, 1,5 e diamante, 2,42, tá bom? Então, há outros objetos também, tá? Outros meios de propagação que vão ter outros índices de refração. Tá aqui um exemplo bem simples para você. A luz vermelha, ela se propaga em um determinado vidro com velocidade de
200.000 quilômetros por segundo. Então, velocidade de propagação 200.000. Sendo 300.000 quilômetros por segundo a velocidade da luz no vácuo, determine o índice de refração. A equação que determina o índice de refração é essa aqui, tá? N é igual a C sobre V. Então, 300.000 quilômetros por segundo dividido por 200.000 quilômetros por segundo nos dará um índice de refração igual a 1,5. Perceba que o índice de refração, ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida conforme as outras atividades que nós fizemos, tá? Como onda, como velocidade, como tempo, tá bom? Então, ele é adimensional, só vai chegar o valor final. Dispersão da luz. A luz do sol ou das lâmpadas que iluminam o ambiente, né, e composta de diferentes cores, constitui a luz branca. Ou seja, essa luz solar que nós temos, essa luz emitida pela lâmpada, ela é a junção de outras cores de luzes, tá? Então, ao atravessar objetos, por exemplo, prisma ou cristal, a luz branca ela se separa em várias cores distintas. A dispersão da luz é um caso particular da refração, certo? Então, essa luz que nós recebemos do Sol, que é luz branca, quando ela incide em um meio de propagação, ela pode ser refletida, ela pode ser o quê? Dispersada, tá? Então, aqui ocorreu a dispersão, ou seja, a divisão dessa luz branca em outras cores, que é o que a gente tem do espectro, né? Do espectro das cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Um outro exemplo de dispersão é com relação à formação do arco-íris. Quando a luz branca incide nas gotículas de água da chuva, elas são o quê? Dispersadas, tá? E aí há a formação do arco-íris. Lentes. É um tema também que você deve estudar, tá? Lentes são elementos ópticos transparentes limitados por duas superfícies, sendo pelo menos uma delas esférica. Então, os tipos de lentes. As lentes, elas podem ser convergentes e divergentes. Convergentes porque elas vão fazer com que a luz incidida nelas vá a um único ponto, tá? E divergente porque há uma dispersão dessa luz, ok? As lentes convergentes, elas concentram o feixe de luz, né, paralelo, ou seja, quando incide sobre essa lente, na superfície dela, nós percebemos que há uma dispersão, ou melhor dizendo, não há reflexão, tá? Mas há uma passagem do raio de luz por essa lente e ele sofre uma mudança de trajetória, indo para um ponto comum aqui. Então, essa é uma lente convergente, converge todos esses raios para um único ponto. Já a lente divergente, né, ou seja, as lentes divergentes, elas espalham a luz do espaço como se toda a luz partisse do ponto chamado foco, tá? Então, toda essa luz aqui, ó, vai chegar nessa lente e vai ser o quê? Espalhada. Perceba que há um distanciamento aqui. Elas chegaram paralelas, na mesma distância, na mesma direção, no mesmo sentido, porém, saíram dispersas, né? Distanciadas uma das outras, esses raios de luz aqui, beleza? Então, a lente convergente converge para um ponto. Já a lente divergente, ela dispersa, diverge. Então, um exercício para você aí. Qual é o fenômeno, né? Identifique que tipo de fenômeno óptico está envolvido em cada situação. Ampliação da imagem por uma lente. O que está acontecendo? É uma lente divergente, né? Aqui nós temos aqui, do astronauta, nós temos uma formação de imagem, uma lente o quê? Que tipo de lente é essa? Né? Uma lente não, aqui é uma reflexão, né? Nós estamos vendo a formação de uma imagem, há
um astronauta aqui no fundo. Então, é o quê? Que tipo de espelho é esse? Côncavo ou convexo? Convexo, né? Aqui nós temos uma dispersão da luz também. E aqui na fotossíntese, a luz solar ela é absorvida. Eu estou vendo a luz verde, porque parte da luz branca chega, incide nessa folha, tá? E ela emite a luz verde. Por isso que eu consigo enxergar verde, a cor verde dessa planta, ok? Então, nós conseguimos enxergar o verde porque parte da luz solar, da luz branca, incide, né, sobre essa folha e ela emite somente a luz verde, ok? Então, nós encerramos aqui o tema 2 desse módulo 4. Espero você na próxima aula. Até lá.